Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 13, segunda-feira. O Evangelho para hoje é Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus diante de uma cilada, de uma pergunta feita pelos sumos sacerdotes e feita pelos anciãos do povo, quer dizer, os homens que dominavam a religião e os grandes latifundiários. Fizeram uma pergunta para Jesus porque eles se sentiam incomodados pela autoridade que Jesus exercia. Notem que poder não é a mesma coisa de autoridade, gente. Uma pessoa pode ter muito poder, mas autoridade zero. Quer dizer, uma pessoa pode ter poderes, estes ou aqueles, dados pelo governo, por quem quer que seja, mas quando fala, ou quando ensina, ou quando diz alguma coisa, ninguém escuta, porque a autoridade é zero. Autoridade científica, ou autoridade no sentido de vivência, ou autoridade... Então, eles perguntam a Jesus: com que autoridade fazes essas coisas, fazes milagres? E Jesus os convida a refletir sobre o tema da autoridade, porque estes sumos sacerdotes e estes anciãos do povo, eles tinham poder, porém eles não tinham autoridade sobre o povo. Muita gente já tinha acordado sobre algumas situações e escutavam aqueles homens falarem, mas não escutavam como quem tem autoridade. Ao passo que quando Jesus falava, as pessoas escutavam e diziam: eis um novo profeta, alguém que fala com autoridade. Então isso deixava esses cidadãos que tinham poder um pouco inquietos, porque eles diziam: de onde vem a autoridade desse homem? Ele não é daqui, filho do carpinteiro, de onde ele vem essa autoridade toda? Eles não queriam aceitar Jesus, está certo, não é? Então, por isso eles questionam a autoridade de Jesus. E Jesus pergunta: o batismo de João, o que vocês dizem do batismo de João? João batizava com autoridade ou não? De onde nasce a autoridade para vocês? O que vocês entendem por autoridade? De onde nasce a autoridade? Nasce do saber? Nasce da coerência entre o interno e o externo, entre o que eu digo e o que eu faço? De onde nasce a autoridade? A autoridade provém do próprio Deus, da comunhão com Deus. De onde nasce a autoridade final? O que eu faço tem autoridade à medida que tem, digamos assim, uma ligação profunda com quem eu sou, com quem eu acredito e com o modo como eu vivo. Um pai pode dizer ao filho: filho, deixa de beber, e o filho dizer: papai, o senhor tem poder sobre mim, o senhor é meu pai, mas o senhor não tem autoridade, porque o senhor também bebe. A mãe pode dizer à filha, dar um conselho: filha, olha, você deveria parar com esta coisa, desliga um pouco esse celular. Mamãe, a senhora não tem autoridade para me dizer isso, porque a senhora vive pendurada no seu celular o dia inteiro, só solta o celular uma horinha. Então, autoridade e poder são coisas bem distintas, e Jesus quis fazer essa reflexão para estes homens. Eu gostaria de concluir a meditação de hoje me referindo a Santa Luzia, porque os mártires no início da igreja,
exercia um fascínio muito grande sobre os cristãos, mas também sobre os pagãos. Os pagãos viam nos mártires algo de muito belo, porque qual é o dom mais precioso? É a vida. E estas pessoas entravam na arena para serem triturados nos dentes dos leões, para serem atravessados dos chifres dos touros, para derramar o seu sangue em nome da fé. E essas pessoas não tinham medo. Entravam na arena cantando, sorrindo, louvando a Deus. Em nenhum momento pediam misericórdia, não me matem. Não havia esse tipo de coisa. Eram pessoas que não temiam a morte. E isso gerava uma inquietação nos pagãos. E nos cristãos era verdadeiramente um testemunho belíssimo. Por isso que os antigos padres da igreja dizem: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Morreu um cristão ali martirizado, seu sangue derramado é semente de onde vão brotar muitos outros cristãos. A coragem dos primeiros cristãos era uma coisa que empolgava. Quando você pensa, por exemplo, em Santa Luzia, muito jovem, morreu muito jovem. Você pensa em Águida, Inês e outros mártires que morreram tão novos, Melânia e outras que morreram jovens. Você pensa em São Tarcísio, que morreu com 12 anos, apedrejado. Então você vê que estes homens e estas mulheres não tinham medo de nada. Em nome da fé, eram capazes de derramar o próprio sangue. E isso gerava em muita gente uma série de questionamentos e uma certa angústia. Muitos que iam para assistir o martírio não saíam eufóricos como entravam, saíam pensativos e saíam com o coração pesado. Por que nós matamos estas pessoas, ou nós concordamos, ou nós aplaudimos a morte dessas pessoas, não é? Então olhamos para Santa Luzia hoje, lembrando que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E olhemos para o Evangelho de hoje pensando: estes homens se achavam donos da palavra e perguntaram a Jesus: quem lhe deu permissão para pregar? Com que autoridade você está pregando? Era uma palavra de ameaça. Eles se sentiram ameaçados com a autoridade de Jesus e ameaçaram o mestre. Com que autoridade o Senhor está pregando? Quem lhe enviou para pregar? Como é que o Senhor arrasta multidões e o povo está deixando de nos escutar para escutar o Senhor? O que está acontecendo? De onde lhe vem essa autoridade? E Jesus faz essa reflexão belíssima sobre a autoridade. Uma reflexão que depois Jesus fará diante de Pilatos, fará diante de outras figuras que imaginam ou confundem poder e autoridade. Poder é uma coisa, autoridade é outra coisa bem distinta. Você que é pai de família, exerça autoridade sobre sua casa. Poder você já tem, mas exerça autoridade. A autoridade nasce do diálogo, nasce do testemunho, nasce da confiança. A autoridade nasce da tua comunhão com Deus. É isso que vai te dar autoridade para reger a tua casa como um bom pai de família, como uma boa mãe de família. Abençoe-vos Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia. Santa Luzia, rogai por nós. Amém.